Olá, esta é a questão 180, a última questão de matemática do Enem 2022 e o tema é projeção ortogonal. Antes de iniciar a resolução da questão, gostaria que você se inscrevesse no canal para acompanhar as postagens semanais e divulgasse o conteúdo para as pessoas interessadas nos temas de matemática do Enem 2022. Bom, a questão 180 diz o seguinte: na figura estão destacadas duas trajetórias sobre a superfície do globo terrestre, descritas ao percorrer parte dos meridianos 1 e 2 e a linha do Equador, né? A linha do Equador que divide a Terra em duas semi-esferas. Sendo os meridianos 1 e 2 estão contidos em planos perpendiculares entre si. Só para lembrar, perpendicular é quando forma um ângulo de 90 graus, né? Mas aí não vai precisar dessa informação para resolver a questão, mas é bom sempre lembrar os termos da matemática. E de física também às vezes cai. Mas seguindo a questão, o plano alfa é paralelo ao que contém a linha do Equador. Então está o desenho da superfície globo, superfície do globo terrestre, tem algumas trajetórias que estão destacadas aqui, o N norte, o S sul, e está aqui o plano alfa que nós vamos usar para poder fazer o que se pede na questão. E aí a questão diz o seguinte, a vista superior da projeção ortogonal sobre o plano alfa dessas duas trajetórias aí está lá as alternativas. Bom, voltando aqui, né, o que é a projeção ortogonal? Seria a sombra desse trajeto, como a definição que eu coloquei em uma das videoaulas, como se fosse o sol do meio-dia, ou seja, está bem em cima, tá? E aí nós precisamos escrever a sombra desse trajeto, mais ou menos isso que é o que é chamada projeção ortogonal. Eu vou começar fazendo a parte curva aqui para a gente ver como que ficaria o sombreamento dela. Como é uma parte curva e imaginando que o sol está bem aqui no centro aqui, a sombra vai descrever duas curvas, tá? Perdoe o desenho, mas vai lá assim mesmo, né? Então seria mais ou menos isso daqui, certo? Uma parte e outra. A sombra desses dois trajetos aqui. Vou destacar esse aqui mais ou menos para vocês entenderem. Esse trajeto e esse daqui, certo? E aí, agora nós temos duas curvas aqui que vão até o centro, tá? Como é uma projeção ortogonal, imaginando a sombra como o sol estivesse aqui, essa curva ela vai descrever como se fosse uma reta, né, até o centro. E também as duas curvas ali também, né? Nesse caso aí, como o sol está bem em cima, tá? Então a gente vai descrever uma reta, ou seja, ela vai cruzar daqui até aqui, né? E também daqui até aqui, vai fazer como se fosse um X. Então vai daqui, desse ponto até lá o outro ponto, e depois aqui até aqui, passando pelo centro, né? Onde elas cruzam aqui seria o centro. E aí vai ficar mais ou menos assim a sombra, né? Lembrando que esse trajeto aqui, né, é uma curva, mas como o sol, né, a projeção ortogonal como se fosse o sol do meio-dia, nesse caso aqui da curva, ela vai descrever uma linha na sombra, né? Não vai ficar curva também. Bom, dito isso, só observar a questão que tem esse trajeto que a gente fez aí, né, da projeção ortogonal, é a alternativa E. Bom, então assim a gente encerra as questões aí envolvendo os temas de matemática. Boa sorte a todos aí, até!